Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer o importante significado gráfico da derivada segunda. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. E como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, se inscreve, deixa seu like. Ou ainda melhor, compartilha com seus amigos, assim você ajuda seus amigos. Beleza? Então, vamos ao significado gráfico da derivada segunda. Primeiro, vamos relembrar uma propriedade importantíssima da derivada primeira que você já vem trabalhando há algum tempo. Aquela propriedade que diz o seguinte: se eu tenho uma função e eu faço a derivada primeira e a derivada primeira é positiva, então a função original ela é o quê? Crescente. Então, se a derivada primeira é positiva num intervalo, a função original ela é crescente naquele intervalo. Lembrando que a derivada dá a taxa de variação da função. E se a derivada ela é negativa, quer dizer o quê? Que a função original ela é o quê? Decrescente. Agora, nós vamos trabalhar essa ideia para a derivada segunda e entender o significado gráfico disso. Então, veja bem, você tem uma função, você faz a derivada primeira, ok? Daí você deriva de novo e obtém a derivada segunda. Então, olha só, função, derivada primeira é taxa de variação, derivada segunda é taxa de variação da taxa de variação, né? É a taxa de variação da derivada primeira. Taxa de variação da taxa de variação. E o que acontece com essa função, com o gráfico dessa função, quando a derivada segunda ela é positiva ou negativa? O que vai estar acontecendo? Então a gente vai amarrar primeiro com a derivada primeira e depois nós vamos amarrar com a função original. Mas antes disso, pense no seguinte: o significado da palavra concavidade. Na matemática, aqui no cálculo para a gente, concavidade de um gráfico, de uma função, vai significar a boca desse gráfico. Então eu coloquei aqui, ó, concavidade significa a boca do gráfico. Então se eu falar que a concavidade é para cima, quer dizer que a boca está para cima. Se a concavidade é para baixo, a boca está para baixo. Ou simplesmente eu digo assim, côncavo para cima, boca para cima. Côncavo para baixo, boca para baixo, beleza? E aí nós temos o seguinte, veja só, um gráfico de uma função f, de uma função original, ele é côncavo para cima num certo intervalo se a derivada ela é crescente naquele intervalo. Então veja só, a boca está para cima de um gráfico, a boca de um gráfico está para cima se a derivada daquela função que deu aquele gráfico, se a derivada é crescente. Vamos entender isso aqui, ó, nessa situação. Então você bate o olho aqui, você percebe o quê? Você percebe um gráfico com a boca para cima, ó, côncavo para cima, concavidade para cima. E como é que estão as derivadas? Lembra que a gente olha para a derivada graficamente como se fosse aqui, ó, a inclinação da reta tangente à curva no gráfico. Então você olha aqui, por exemplo, a inclinação dessa reta tangente, você pode entender isso como uma derivada. Aqui, ó, outra inclinação, outra derivada, outra inclinação, outra derivada. E o que você percebe nesse intervalo? Aqui eu tenho uma inclinação desse jeito que ela é o quê? Uma derivada negativa. Depois aqui, ó, uma derivada, por exemplo, valendo zero aqui, paralela ao eixo x. Depois uma derivada positiva. E depois, ó, mais positiva ainda, um valor maior ainda, né? Então eu tenho aqui, ó, uma derivada negativa. Depois aqui negativa com um valor um pouco maior. Depois aqui, por exemplo, valendo zero. Depois a derivada, ó, positiva, valendo, sei lá, 2. Depois a derivada valendo 3, 4. Então você percebe que as derivadas elas estão aumentando. O gráfico está fazendo isso, ó. Então as retas tangentes elas têm esse formato e você tem aqui as derivadas, ó, aumentando. Elas eram negativas, passaram pelo zero e estão aumentando, aumentando, aumentando. Então aqui você tem o quê? Uma derivada crescente, as inclinações crescentes, indicando boca para cima. E aqui você tem uma ideia parecida com o seguinte:
o gráfico é côncavo para baixo, ou seja, a boca está para baixo, se a derivada naquele intervalo ela é decrescente. Então note, ó, boca para baixo. E aí você tem a seguinte situação. Olha só, aqui eu tenho uma derivada positiva, positiva só que um pouco menor, positiva, aqui valendo zero, por exemplo, depois aqui negativa, negativa menor ainda. Então, ó, as derivadas, as retas tangentes aqui indicam derivadas que estão diminuindo. Elas eram positivas e começaram a ficar aqui, ó, negativas. Elas estão diminuindo, então a boca está para baixo. E como é que eu amarro isso com a função original e com a derivada segunda? Pensa bem, se a derivada primeira ela é crescente, quer dizer o quê? Que a derivada segunda é positiva. Se a derivada primeira é decrescente, quer dizer que a derivada segunda ela é negativa. Então você amarra, olha só, tem uma função derivada primeira, derivada segunda. Função derivada primeira crescente, por quê? Porque a derivada segunda é positiva. Ou eu tenho uma função derivada primeira decrescente, por quê? Porque a derivada segunda ela é negativa. Então, raciocinando assim, você tem o seguinte, ó. Se a derivada segunda num intervalo AB, né, num certo intervalo, tá? Ela é positiva, então quer dizer que o gráfico original tem a boca para cima, porque a derivada primeira ela é crescente, derivada segunda positiva, derivada primeira crescente, então a boca é para cima. Então se a derivada segunda, olha só, ela é positiva, o que você conclui? A boca é para cima. E se a derivada segunda é negativa, então a boca é o quê? Para baixo. Derivada segunda no intervalo é negativa, então o gráfico original é côncavo para baixo, a boca é para baixo. Pensa comigo, eu tenho uma função derivada primeira, decrescente, derivada segunda, negativa. Então eu tenho aqui, ó, derivada segunda negativa, a função anterior, que é a derivada primeira, é decrescente, e quando ela é decrescente, a boca está para baixo. Então se a derivada segunda é negativa, a boca é para baixo. Esse é o grande significado da derivada segunda com a função original. Derivada segunda positiva, boca para cima. Derivada segunda negativa, boca para baixo. E com essa ideia, com esse conceito, nós vamos ver diferentes taxas de variação da função. Isso nós veremos no próximo vídeo. Então eu aguardo você para o próximo vídeo, onde a gente vai explorar ainda mais essa ideia. Beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!